Espartanos, bom dia pessoal, tudo bem com vocês aí? Hoje muito feliz, vou trazer uma mensagem de amor aqui para vocês, vou falar sobre a nova aliança de Jesus, né? Trago boas novas, pessoal. Hoje um vídeo bacana, especial, vou trazer uma mensagem legal para vocês aqui. E claro, já começamos o vídeo já com uma dúvida. Pessoal, o cristão, ele deve saber em relação a esse livrinho aqui, ó. Aí, ó, leão com leão ali, ó. O cristão deve saber e cumprir o Velho Testamento, o Novo Testamento, o Velho e o Novo Testamento, ou ele deve aprender a filtrar e achar o núcleo, a essência básica que ele precisa aqui, dentro desse livro aqui, para viver melhor, uma vida mais pactuada naquilo que Jesus queria. Fica nesse vídeo que eu vou responder para vocês aí. Ahu! Espartanos, tudo bem com vocês aí? Pessoal, hoje o vídeo eu vou trazer uma reflexão aqui interessante pra gente aqui nesse canal. Imagine que você só pode salvar algumas páginas aqui da Bíblia. Você não pode ter o livro todo. Qual seria a essência que você retiraria aqui desse livro aqui para viver realmente a missão que Jesus queria que a gente vivesse? Quando a gente pega o livro inteiro, a gente só pode salvar algumas páginas. Quais páginas seriam essas? Quais seriam as principais lições para a gente levar aqui para a nossa vida? No vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, pessoal. E claro, falar do Velho e do Novo Testamento, onde começa o Novo Testamento, é uma coisa que parece que é óbvia, mas não é, né? Mas antes de começar, eu tenho vários recados aqui para dar para vocês aqui. Se puder, de forma voluntária, generosa, espontânea, facultativa, né, dar um like aí nesse canal, se inscrever, compartilhar. Agradeço bastante. Se não puder, se quiser dar dislike, se quiser xingar, espartamos junto, eu dou outra face aqui, sem problema nenhum. E, claro, fazendo uma colinha aqui, né, de lei, né, propaganda mesmo para o curso aqui do Evandro Moretti, um ex-pastor que largou o sistema religioso, que viu que tinha muita coisa errada, e hoje está dando curso de uma igreja orgânica. Ele tem um curso de igreja orgânica para você aprender, né, a montar, a criar, enfim, uma nova igreja para sua vida, uma igreja orgânica. A gente não precisa de igreja para estar perto de Cristo, né? E também um curso que eu estou acabando de finalizar agora, tem até certificado, pessoal, desintoxicação religiosa, onde estão todas as mazelas do sistema religioso, né? Infelizmente, onde estão a enganação, infelizmente pessoas manipulam a fé, fazem comércio da fé e aproveitam pessoas carentes, inocentes, necessitadas, pessoas que estão vulneráveis ali por dores físicas, psicológicas, familiares, financeiras, e acabam, né, manipulando essas pessoas para simplesmente obter lucro, né, através de dízimos, ofertas, enfim, né, mas isso é um papo aí mais pesado, mas não vamos falar sobre isso aqui agora não. Enfim, indico o Evandro Moretti para você conhecer mais o trabalho dele, um ex-pastor. Indico aqui o canal Decifrando as Escrituras, um canal maravilhoso, pessoal, um canal que eu estou gostando demais, né, onde a palavra da Bíblia ali é lida ali, baseada no contexto, baseada em toda a alteração que Jesus veio para fazer, né, o que os pastores utilizam, inclusive as técnicas e os versículos que eles utilizam para arrancar dinheiro das pessoas. O Decifrando as Escrituras é um canal maravilhoso do Thiago Lima, e um abraço para ele aí, Thiago, e indico demais aqui também no meu canal. E indico demais Zé Bruno. Zé Bruno, muita gente já conhece, né? O vocalista da banda Resgate, pastor da igreja Casa da Rocha, né? Sigam o Zé Bruno aí, é um cara que parece um dos poucos pastores, né? Graças a Deus, poucos, mas existe, né? Pastores que realmente entenderam qual que era a missão, qual que era realmente a mensagem de Jesus e aplicou isso aí na igreja dele, né? Então siga o Zé Bruno aí da banda Resgate. Ele realmente entendeu a essência de que é passado aqui no Evangelho, é passado na Bíblia aqui, e como a gente deve viver esse Evangelho, como ser um cristão, né? Aquele cristão que doa, aquele cristão que transfere, aquele cristão que distribui amor, afeto, ajuda os necessitados, né? Aquele que recebe ali as ofertas e redistribui, ajuda as pessoas, ajuda no lado espiritual, ajuda na palavra, ajuda no conhecimento mental e ajuda os mais necessitados também que estão precisando de coisas materiais, né? Isso que é fundamental. Já vou avisar que esse vídeo aqui vai ficar grande, pessoal. Esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho grande, né? Foi muito trabalho que eu desenvolvi aqui para poder chegar
né, nessa essência aqui para fazer esse vídeo aqui para vocês, e tem outros recados aqui que eu esqueci de dar. Mas eu acho que o principal nessa nova fase, nessa nova série aqui do meu canal Espartano da Vida Moderna, que chama Renovação Religiosa, se você ainda não viu os outros vídeos, assista aí, né? Esse, se eu não me engano, aqui já é o 5º, né? Renovação religiosa é uma renovação espiritual, é uma renovação, inclusive, que pastores, igrejas precisam dessa renovação. Precisa urgente, fiéis, acordar, abrir o olho, o crente abrir o olho para essa renovação religiosa, né? Então, a gente já entendeu aqui, a gente chega hoje no 5º vídeo já entendendo o seguinte: primeiro, a igreja somos nós. Você não depende de igreja, templo, local físico, casa ali de pedra para estar se edificando, para estar em conexão com o Pai. Muito pelo contrário, a própria Bíblia fala para a gente entrar no quarto, fechar a porta e orar. Ali é a conexão mais sincera e direta que você tem com o Pai, né? Com Jesus. E a igreja somos nós, somos um grupo de pessoas que 1 ou 2 ou mais ali numa pracinha, na casa de um amigo, num auditório, numa escola, numa biblioteca, que podem se reunir e simplesmente continuar a igreja viva, a igreja realmente edificante ali, que vai direto ao ponto, sem muito ritual, sim na base de Jesus. Então, isso aqui, muita igreja já está muito doida comigo aqui, já está querendo, né? Daqui a pouco meus vídeos vão sair do ar aí com essas coisas que esse governo agora está fazendo aí, com esse negócio da China aí, pessoal. Vocês podem ter certeza aí que daqui a pouco meu canal está saindo do ar aí, mas o que eu puder deixar aqui, né, para quem viu isso aqui e puder já levar e guardar e alterar a vida, eu já fico muito feliz, né? A outra coisa que a gente viu também, que as igrejas, 90% das igrejas não concordam, que é a questão do dízimo. Mas graças a Deus existem igrejas que entenderam isso, que não cobram o dízimo, né? Cobram só ofertas, as que cobram, muitas dessas igrejas também fazem a prestação de contas. Isso é muito interessante, pessoal. Eu acho que é uma renovação também. A igreja é uma sociedade privada, mas também o dinheiro ali do dízimo é um dinheiro público, querendo ou não. Então, é legal o fiel poder ter essa satisfação para onde está indo o dinheiro dele, né? Para onde que ele está investindo ali, né? E o Novo Testamento, que é o vídeo de hoje, né? Onde realmente começa o Novo Testamento? O que a gente deve buscar nessa questão de Velho e Novo Testamento para edificar a nossa vida como cristão, como fiel? Continuando os recados aqui, muita gente está me perguntando: você está desviado, cara? Você saiu da igreja, tem um tempinho que eu não te vejo na igreja. Pessoal, eu estou dando um tempo realmente na igreja. Nada contra os líderes da igreja, nada contra a minha igreja, muito pelo contrário, eu tenho muito amor, eu tenho muito carinho por eles, são pessoas boas, são pessoas com um coração maravilhoso, e eu queria que eles soubessem através desse vídeo também que estou orando por eles para achar essa verdade que eu achei, para que Jesus toque o coração deles, para eles realmente começarem a cumprir realmente a verdadeira essência do evangelho ali de Jesus, e não sistema religioso, dogmas, ritos, burocracia, hierarquia, questão empresarial, entendeu? Questão de, sabe, não, essência da palavra ali de Jesus, que o foco principal da igreja seja esse, distribuir a palavra e ajudar os necessitados. Tem que ser o foco número 1 de qualquer igreja, qualquer instituição religiosa. Então, nada contra a igreja, eu não estou desviado, muito pelo contrário. Eu estou mais conectado com Jesus, eu estou mais conectado com a verdadeira missão daquilo que Jesus queria pra gente. E isso que a gente tem que entender. Como eu falei aqui no início do vídeo, desse livro aqui, o que a gente deve filtrar, o que realmente Jesus queria passar com esse livro aqui, o que a gente realmente deve levar para a nossa vida nos dias de hoje, Espartano da Vida Moderna, aqui, agora, né? Bom, e é isso, como falei para vocês, não quero atacar ninguém, nem igrejas, nem instituições, né? Mas não dá para aceitar algumas coisas, pessoal. Não dá para aceitar, né, exploração de fiéis, não dá para aceitar a igreja abrindo uma agência bancária que vai beneficiar pastor, vai beneficiar líderes, outras igrejas, e o fiel mesmo se lascando, igreja abrindo boate, né? Outra igreja abre para os fiéis ficarem mais à vontade, ter um ambiente mais tal. Não dá, pessoal. Começa a misturar demais e assim, né, sai um pouco do foco mesmo, da missão. A pessoa vai para um happy hour, vai para divertir, esquece da missão. E eu vou falar para vocês, ultimamente Jesus está falando no meu coração, que está falando o seguinte: cara, o melhor cristão não é aquele que está no banco da igreja,
É aquele que está no hospital do câncer com o paciente terminal. É aquele que está lá do lado do paciente com HIV. É aquele que está lá numa creche. É aquele que está num asilo. É aquele que está lá, como eu divulguei para vocês aí, ó, na clínica aí, Maria Rei Chaves aí, do Davi, meu querido aí, Davi, né, que está precisando lá de doação. São pessoas que eram moradores de ruas, foram dependentes químicos, né, e agora estão em tratamento. E precisam do auxílio, são necessitados, estão precisando do auxílio de vocês aí, seja com um saco de arroz, seja com um saco de açúcar, seja com materiais de higiene, seja com a doação de qualquer valor de Pix. Vou deixar aqui o contato aqui do Davi aqui embaixo, aqui, novamente. Isso, Jesus era missionário. Os apóstolos eram missionários, eles rodavam pregando a palavra, ajudando os outros, curando os outros, fazendo caridade, expulsando demônio. Né? E aqui mesmo fala, né, o texto aqui, Mateus 10:8, né? Cura os enfermos, limpa os leprosos, ressuscita os mortos, expulsa os demônios, mas o principal, principalmente nessa questão de dízimo, de graça recebeste, de graça dai. Se você tem um conhecimento, né, do evangelho, o ideal é você não cobrar para pregar. Né? Oferta é justo receber, mas você não estipula. Eu até vi o pastor essa semana falando isso, o pastor, acho que César Cavalcante, se eu não me engano o nome dele, e ele falando isso, olha, a gente até chama alguém para vir aqui, mas se a partir do momento que a pessoa estipular o valor, a gente nem quer ela mais aqui não. Quem dá a oferta é a gente, é a igreja, a gente dá a oferta. A pessoa estipulou o valor, ela já está em pecado, porque ela já praticamente já começou a cobrar, e não era o que Paulo fazia na época de Paulo. Paulo achava justo viver da palavra, mas não achava justo ficar cobrando. Judas andava do lado de Jesus, mas não ficava cobrando, né, pessoal? Ele pode ser um traidor, ele traiu Jesus, mas ele não cobrava o dízimo, nem os apóstolos cobravam o dízimo, nem Jesus cobrou o dízimo, e muito menos pagou também. A gente não vê textos na Bíblia falando que eles pagavam o dízimo também, né? Porque era a lei antiga, a lei de Moisés, a lei ali, né, para simplesmente da tribo dos levitas ali, dos judeus, e as pessoas têm que saber diferenciar isso. Existe judeus e existe gentios, nós somos os gentios, nós não somos os judeus da época. Nós somos os gentios considerados hoje. Hoje somos os gentios. As pessoas não deixam isso claro também, né? Bom, outra coisa. Algumas pessoas me pediram para falar de temas mais pesados aí, sobre a discriminação da igreja com os homossexuais, né? Muitos, infelizmente, muitos homossexuais abominam o crente, né? Porque a maioria é rechaçada, né? Então muitos não amparam com o amor que deve, e um homossexual, pessoal, é um pecador igual eu, né? Ele tem o pecado dele, eu tenho o meu, e cada um com o seu pecado, e cada um buscando evolução, né? Só que a gente tem que ter mais compaixão, a gente tem que ser mais a lei do amor. Jesus veio para trazer o amor, pessoal. Então a gente não pode, de forma nenhuma, crucificar, apontar o dedo, julgar, pisotear na cabeça de homossexual, não. Eles já são tão discriminados aí na sociedade. Eu sei que tem um grupo aí, claro, aqui no meu canal é sincero, a gente não passa pano não. A gente sabe que tem uns ativistas aí, né, uns militantes aí, que infelizmente eles querem impor um banheiro, querem um marmanjo entrar no banheiro com a sua filha. Isso aí é um absurdo também, não estou defendendo não, né? Acho que tem um meio termo, mas também não precisa atacar também. Então, assim, a gente consegue chegar no equilíbrio aí com respeito, com educação, com amor, né, com princípios. Eu acho que isso que é fundamental também, né? Então, me falaram aqui, ó, faz um vídeo aí sobre os homossexuais, os casais amaziados, né, que estão em fornicação, né, sendo que fornicação não tem nada a ver com sexo, o sexo é desregrado, o sexo antes do casamento, o sexo fora do casamento. Pessoal, fornicação é sexo sem amor, é sexo sem compromisso. Muita gente não entendeu isso, muita igreja não entendeu isso, e acaba, às vezes, massacrando um casal jovem, né? E o casal jovem ali acaba casando muito cedo, e às vezes acaba cometendo erros, né? Sendo que o namoro é fundamental para estabilizar uma base sólida para um relacionamento, para o casal, né? Casar, não, já casa os meninos logo e é isso mesmo. Calma lá, pessoal. Não queira comparar casais que se amam, que têm um compromisso de casar, que querem levar isso a sério, com prostituição. Fornes é de prostituição, entendeu? É de promiscuidade, é de cada dia tá com um parceiro diferente, não é isso que eu tô defendendo aqui não, entendeu? Mas eu vou explicar, vou fazer um vídeo depois sobre isso, né? Outros também falaram aqui para falar sobre os que não pode batizar, né? Porque tá amaziado. Outros que não podem participar da Santa Ceia também, porque não é batizado. Essas regras de igreja aí, de certa forma, que não fazem muito sentido, né? Se a gente for olhar mesmo nas escrituras, na palavra da Bíblia, não tem nada a ver, e muito menos o que Jesus... Eu não consigo ver Jesus chegando assim, o cara para a Santa Ceia ali, né, querendo a presença de Jesus, e Jesus falando assim, não, sai fora aí, você não é batizado, não, dá licença aí.
O outro ali no Sermão do Monte, aqui, ó, tu cobra 10% ali no Sermão do Monte, tá, ó. Ó, o casal amasiado aqui, ó, vocês estão amasiados, dá licença aí, ó, vocês não vão participar da Santa Ceia, não, dá licença, vocês não podem batizar também, não, dá licença. Você consegue ver Jesus fazendo isso? Eu não consigo ver Jesus aí. Eu não consigo ver Jesus aí. Então, acho que tem coisa do sistema religioso, tá muito, né, mas eu vou entrar em detalhe disso aí depois, né. E é engraçado, né? Não pode participar da Santa Ceia, né? Não pode batizar se tiver amasiado, mas o dízimo ele quer, né? E falar em dízimo, eu queria também mais um recado aqui. Eu ainda não entrei no assunto não, viu, pessoal? Vai ficar grande esse vídeo. Agradecer, eu até acho que foi o caso até dividido em dois aqui. Agradecer as igrejas que cobram dízimo, principalmente que eu fiquei sabendo agora, dei uma estudada mais nas igrejas católicas, que cobram dízimo não porque está na Bíblia, mas porque é regra da Igreja Católica. É mais transparente, pessoal, é mais transparente. A Igreja Católica está cobrando o dízimo porque é regra da Igreja Católica. E no caso do catolicismo, não é obrigado a dar. Se quiser dar 10%, dá. Se quiser dar menos que 10% ou mais que 10%, não é obrigado a dar. Mas a regra é da Igreja Católica, da instituição Igreja Católica Apostólica Romana. Eles não precisam ficar ali buscando versículos bíblicos para justificar, entendeu? Porque não faz sentido. Porque em versículo bíblico não vai achar. Vai achar e vai passar de forma distorcida. Malaquias, Mateus 23, 23. Eu já expliquei, eu fiz um vídeo só sobre o dízimo. Então, parabéns às igrejas que pelo menos têm essa transparência de falar assim: eu não preciso ficar achando versículo bíblico ali para ficar pedindo dízimo, não. É norma aqui da igreja. Quer dar, dá. Que não quer, tudo bem também. E segue a vida. E parabéns também para as igrejas que eu sei que tem, tanto evangélica quanto católica, que já estão fazendo prestação de contas. Todos, se é fiel, se não é fiel, se é membro, se não é membro, todos têm acesso a isso. Todos têm acesso a isso. Isso fica exposto lá na igreja, um papel lá, todos, quanto que o salário do pastor, quanto que vai para a igreja, quanto que é a luz, quanto que é aluguel, quanto que é a água. Isso é transparência. Como eu falei no início do vídeo, é uma instituição privada, mas o dinheiro é público, pessoal. O dinheiro é público. Independente se é membro ou se não é, tem gente que vai lá e paga aqui mesmo e não é membro, e não batizou. E aí? Também merece essa prestação de conta. Eu acho que é justo. E, na minha visão, quem é transparente, quem não tem rabo preso, desculpa essa palavra aí, quem não tem nada a esconder, não tem nada a temer, com certeza vai ser transparente, vai colocar essa prestação de contas lá, e o fiel vai se sentir até mais seguro para doar mais, porque confia, porque sabe para onde que o dinheiro dele está indo. É mais honesto, né? Bom, agora sim, vamos começar o vídeo. Vamos falar aqui das 3 eras: Antigo Testamento, transição Antigo Testamento para Novo Testamento e Novo Testamento. Quando a gente pega a Bíblia aqui, ó, vou literalmente pegar a Bíblia aqui para vocês aqui. A gente vê aqui, ó, a página em branco entre Malaquias e Mateus, né? E aqui começa o Novo Testamento. Começa o Novo Testamento. Tá aqui, ó. Começa o Novo Testamento, né? Aí, ó, para vocês aí verem aí, né? Bíblia Sagrada, Novo Testamento. Pessoal, beleza. Na formatação, as pessoas que fizeram a Bíblia, a Bíblia é um compilado de textos, né? E ficou dessa maneira. Entenderam o seguinte, ó, a partir do momento que vai citar Jesus e tal, é Novo Testamento. Quem montou, né, organizou a Bíblia de certa forma, organizou dessa maneira. Mas a gente entende que a nova aliança de Jesus não tem nada a ver com o Novo Testamento nesse sentido. Então eu posso falar para vocês: Antigo Testamento, Novo Testamento e Nova Aliança de Jesus. E Nova Aliança. Essas 3 fases. Por quê? Antigo Testamento, né, que a gente já estudou. A transição, que é Jesus vivo cumprindo coisas do Antigo Testamento, né? Jesus cumprindo inclusive algumas profecias que estão no Antigo Testamento, que muitos profetas falavam que ia ser cumpridas e cumpriu mesmo, confirmando coisas da lei antiga. São coisas que ele ratifica, coisas que eram da lei de Moisés, que a gente até hoje deve continuar fazendo, porque Jesus ratificou, Jesus comprovou que a gente deve continuar fazendo, né? Que são coisas assim, inquestionáveis.
Jesus alterando as leis, alterando o sábado, alterando a lei do apedrejamento, né, olho por olho, dente por dente, amar seus inimigos, dê outra face. Jesus explicando a nova interpretação da lei, explicando a lei antiga e ensinando a forma correta de interpretar a lei antiga, né? E Jesus simplificando a lei, como ele fez com os 10 mandamentos. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus como todas as coisas, né, sobre todas as coisas, e o seu irmão, o próximo, como a si mesmo. Ele resumiu os 10 mandamentos ali. Então a gente vê que teve uma fase de transição. E Jesus, com a sua morte, aí sim, com a sua morte, salvando a todos na cruz, estabelecendo a aliança do amor, está consumado. Fazem as práticas antigas do Antigo Testamento e não entenderam nada sobre os preceitos mais importantes que eram da lei de Moisés. Para que você tenha noção e entenda de uma vez por todas o que está acontecendo aí, é que o protestantismo segue os princípios do catolicismo romano. Quem pegou as escritas dos apóstolos, as escritas dos profetas judeus e compilou nisso aqui, foi o catolicismo romano e chamou de Bíblia Sagrada. Retiraram livros, os quais eles consideraram apócrifos, e deixaram apenas o que eles achavam que poderiam amparar as suas doutrinas. Porém, se nós investigarmos a verdade, encontramos que isso aqui vai contra eles mesmos, porque a palavra de Cristo, a palavra de Deus é perfeita. Quando olhamos, por exemplo, o texto de Mateus, o qual ele está lendo, nós temos essa divisão aqui antes, terminando o livro de Malaquias, iniciando o Evangelho de Mateus, nós temos então uma divisão Novo Testamento. Esses caras se utilizam disso que foi colocado de forma errônea, porque o início do Evangelho de Mateus não é Novo Testamento, é Antigo Testamento. Sabe por quê? O Novo Testamento, a nova aliança, só se inicia no momento em que Cristo está lá sendo sacrificado e diz: está consumado. A partir dali, naquele exato momento, o que acontece? O véu do templo se rasga de cima a baixo e as pedras daquele templo se fendem. Nesse exato momento se inicia o Novo Testamento, a nova aliança. Já no final, por exemplo, do Evangelho de Mateus, ou de uma forma melhor, em Atos dos Apóstolos, pois Mateus, Marcos, Lucas e João relatam a história de Cristo vivo na maioria do tempo. Ou seja, estamos debaixo da lei, na antiga aliança, até o momento em que ele disse está consumado. Então esses caras utilizam esse texto, Mateus 23, para dizer assim: olha, Cristo no Novo Testamento está aprovando o dízimo. Mas é mentira. Satanás é o pai da mentira. Você escolhe estar debaixo da alçada de Satanás com esses mentirosos ou seguir verdadeiramente a Cristo. E um exemplo clássico do que eu estou falando aqui, que mesmo estando na Bíblia, a Bíblia, a forma organizacional da Bíblia, que considerando já isso como Novo Testamento, mas Jesus vivo ainda não dando início à nova aliança. Aqui, ó, Jesus criança, né, cumprindo as leis de Moisés, e aos poucos ele vai, claro, vai crescendo, né, vai começando a cumprir a missão e vai alterando algumas coisas. E essa frase aqui que é clássica: mulher, ainda não chegou minha hora. Quando a mãe de Jesus pede para transformar água em vinho e no casamento. É uma citação bíblica aqui, ó, tá em João 2,4, onde Jesus responde à sua mãe Maria sobre a falta de vinho no casamento. Mulher, ainda não chegou minha hora. Essa expressão significaria o quê? Pessoal, significa que o tempo para Jesus manifestar a sua glória, manifestar a nova aliança, né, fazer as alterações, as modificações da lei, realizar seus milagres, ainda não havia chegado. Jesus vai aos poucos. Quem está assistindo a série de Chosen consegue ver isso claramente. Ele vai aos pouquinhos, ele vai em silêncio. Entendeu? Só depois que ele vai se revelando mais, que ele faz questão de divulgar mais que é o Messias. Mas no início ele vai bem devagar, ele vai aos pouquinhos, ele vai conquistando os apóstolos ali, né? Vai pelas beiradas. Então a gente vê que ali ele estava cumprindo ainda muita coisa do Antigo Testamento, pessoal. Você pergunta para vários cristãos onde começa o Novo Testamento, e sabe o que ele te responde? Começa aqui em Mateus. Muitos crentes acham que o Novo Testamento seja um livro, mas não. O Novo Testamento é uma espiritualidade de acesso a Deus conquistada por Cristo Jesus na sua morte e ressurreição. Se fosse para dar um texto base para o início do Novo Testamento, seria João 19:30, quando Jesus disse: está consumado, está cumprido. Então, precisamos aprender muita coisa ainda que a religião nos omitiu ou nos ensinou errado. E precisamos ser humildes para reconhecer isso. Se formos
os sabe-tudo do Evangelho, na verdade, deixaremos de aprender muita coisa. Ah, mas o espartano da vida moderna, isso é uma heresia que seu canal tá fazendo. Você tá falando uma heresia. Tá na Bíblia aqui, ó. Você tá na Bíblia aqui, isso é o Novo Testamento, esses versículos estão pro lado de cá e você tá falando que começa só depois que ele morre. De onde que você tirou isso? Da própria Bíblia, pessoal. Da própria Bíblia. Daqui, ó. Daqui. Hebreus 9,16 afirma que onde há um testamento é necessária a morte do testador, pessoal. É necessária a morte do testador para que o testamento seja válido. Como é que, por exemplo, alguém que vai deixar um testamento aí de herança, como é que aquele testamento vai valer se a pessoa ainda está viva? A pessoa ainda não morreu. O Novo Testamento só pode vir com a morte do testador. Hebreus agora 7,12. Porque mudando-se também o sacerdócio, necessariamente se também faz a mudança da lei. Uma vez que é a lei de Jesus, o sacerdote é o cordeiro de Jesus entregando a sua vida ali na cruz, automaticamente não pode ser usada a mesma lei de Moisés. Por isso que eu falo, o dízimo não tem nada a ver, é a lei antiga, pessoal. Então, a lei foi alterada. Tem muita gente que ainda não percebeu isso, pessoal. A lei foi alterada. Muita coisa da lei ficou, muita coisa da lei não ficou. Muita da coisa da lei foi silenciada. Jesus não falou sobre ela. Alguns assuntos aí Jesus não entra neles. A gente vê mais para frente em Coríntios ali, Paulo, né, em algumas questões ratificando ali aquilo que seria a nova aliança do Novo Testamento. Né? A visão de Paulo é mais atualizada. Mas tem assunto que Jesus mesmo em si não entrou. Agora, o silêncio de Jesus significa que o que vale é o Antigo Testamento? Não. Muita gente confunde isso, pessoal. Não. Você tem que pensar em Jesus ali na lei do amor. Jesus quis deixar o amor. A mensagem, a pregação foi para deixar o amor. A nova aliança é a aliança do amor. Então, eu tenho que interpretar baseando na visão do amor. Tem amor nesse ato? Tem amor com o próximo nesse ato? Porque, eu vou ter que falar, tem coisas do Antigo Testamento que é loucura, pessoal. É loucura. E com todo respeito aos crentes aí mais conservadores, mais tradicionais, né? Aqueles crentes assim mais, né, que são mais assim, mais presos assim na palavra da Bíblia assim, mas a interpretação que foi muito ao pé da letra ali e tenta colocar aquilo ali para hoje na vida moderna, sinto muito falar, mas você está um pouco desatualizado. Sabe por que é loucura? Eu vou falar por que é loucura. Porque se você começar a cumprir tudo do Antigo Testamento, se você for cumprir toda a questão do Antigo Testamento, olha só as loucuras que você vai cumprir também aqui. Entendeu? Ó, olho por olho, dente por dente. Seu irmão te bate, você vai meter a porrada nele também. E aí? Como é que vai ser? Não, me bateu, eu também dou de volta. E aí? Cadê o perdão? Cadê aquilo que Jesus colocou aqui do perdão? Não tem nada de perdão, não tem nada de compaixão, não tem nada de dar outra face, né? Nada de amar os inimigos, como Jesus ensinou. O cara vira seu inimigo, você quer matar eles, mexeu com a sua família, você quer... E aí? É isso que você vai cumprir? É isso que Jesus queria? Mas tá na Bíblia, Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, meu amigo, tá? Então não é assim a lei veio para ser alterada, pessoal. Então o Antigo Testamento não tem nada a ver, é perdão, é compaixão com o próximo, é amar os inimigos. Eu sei que é difícil, eu sei, às vezes eu sei, tem gente ali que você fica, mas você tem que amar seus inimigos, você tem que perdoar, você tem que libertar, pessoal. Liberta não é com ele, é com Deus, entendeu? Como é que você vai se conectar a Deus com ódio do irmãozinho, com raiva do irmãozinho, sentindo tristeza, sentindo rancor, sentindo raiva? Não tem como você se conectar a alguma coisa mais alta. Não tem jeito. Então, sacrificar animais, pessoal, os animais. Eu tenho 4 cachorros aqui em casa. Vai sacrificar um coelhinho hoje, uma formiga que seja aí, cara. Eu tenho uns vídeos de internet aí de abandono que já me dá vontade de chorar e de raiva do dono que abandona. Como é que pode existir gente tão imunda hoje que abandona animaizinhos? Quanto mais sacrificar animais para encontrar Deus, como se eu tivesse que matar um animal para chegar no mais alto. Antigamente era assim, mas hoje com a lei do amor isso é um absurdo, pessoal, né? Descansar no sábado, a gente pode hoje, né, trabalhar no sábado, fazer caridade no sábado, ajudar as pessoas no sábado. Às vezes a gente só tem sábado, né, realmente para fazer isso. Então Jesus veio para alterar a lei do sábado também, né? É uma lei que também foi alterada aí. Apedrejar uma mulher adúltera. A mulher te traiu,
pode tacar pedra nela. Tá vendo? É loucura, pessoal, é loucura. Vai fazer isso aí hoje. Vai seguir o Antigo Testamento ali, na palavra certa ali. Você tá maluco? Tá maluco? Mulher adulta, homem adulto que seja, não tem que apedrejar nem nada não, né? Tem um outro aqui também, olha só pra você ver, é daquela época, pessoal, é o contexto, olha só, você podia bater no escravo desde que ele não morresse. Se ele não morresse, acho que foi depois de 2 dias, se eu não me engano aqui, eu não lembro agora do texto, mas aí você não era penalizado. Olha as loucuras que tinha no Antigo Testamento. Então vai cumprir isso. Mulher depilar. Tem denominação religiosa que não deixa a mulher depilar. Que tem uma lista de rituais ali que ela tem que cumprir e ela não pode depilar, porque depilar é uma coisa estética, não seria uma coisa voltada para a saúde. Aí vai ficar esse monte de mulher peluda aí, entendeu? Pelo amor de Deus, nenhum homem merece um negócio desse, não. Ela mesmo não merece isso. E não é vaidade, não, pessoal, é o básico. Estética. É cuidar do templo, sim. E é estar cuidando do templo, tá cumprindo o outro princípio. Se ela não depilar, ela não tá cuidando do templo, não. Pelo amor de Deus, tem que dar uma atualizada, né, pessoal? Então o Antigo Testamento é muita loucura, cara. Vocês me desculpem aí, né? Muita coisa acho que a gente tem que pegar. Moisés, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo, né? Não furtarás, ótimo, top, vamos seguir, né? Mas tem coisa que é loucura, né? E pessoal, Jesus fez isso. Pegou o Antigo Testamento, ratificou coisas ali para o Novo Testamento, explicou, simplificou o Novo Testamento, né? E é o que eu falei para vocês, aquele assunto que ele não abordou, se Paulo, já na Nova Aliança, mais para frente, não abordou também, não significa que o que vale é a lei do Antigo Testamento, não. Você tem que pegar uma interpretação mais voltada pelo amor, pessoal, né? E aí a teologia também, tem muitos teólogos não, que mantém isso, não mantém a palavra antiga, outros teólogos já falam, cara, pensa com mais amor, né? Então assim, a gente tem que, é um assunto mais complexo, né, nos estudos bíblicos, que a gente tem que aprofundar, né? Mas de fato, o versículo está consumado, é ali que começa, porque ali Jesus falece, morreu, né? E aí é um versículo bíblico crucial, especialmente aqui, ó, em João 19:30, onde Jesus diz essas palavras após provar o vinagre da cruz. E isso indica que tudo que ele tinha para fazer para a salvação da humanidade estava completo, estava consumado, estava concluído, e a partir dali, para trás, a partir daquele momento, de tudo que ele deixou, modificou e tal, a lei do amor se inicia ali. Então muita coisa não precisava mais seguir a lei antiga. Inclusive tem coisa que era lei para os judeus. Circuncisar, essas coisas dos judeus aí, eu vou falar isso aí mais para frente, né? Se eles colocassem o Novo Testamento a partir da cruz, todo o sistema caía. O NT começa na página branca do nascimento ou começa na morte? Mas isso vocês sabem. 3 bilhões de pessoas não sabem. O sistema judaico-cristão não sabe. Porque toda a Bíblia tem uma página branca entre Malaquias e Mateus. Tem ou não tem? E ali está escrito, começa o Novo Testamento. E não começa. Mas por que essa maldade? Ou isso é maldade? Será que não é só um erro, uma possibilidade? Acontece que ao fazer isso, você coloca oferta, dízimo, templo, sacerdócio, rituais, dogmas, tudo dentro da igreja cristã. Se eles colocassem o Novo Testamento a partir da cruz, todo o sistema caía. Entenderam? Então o maior erro das Bíblias e das igrejas é a página branca entre Malaquias e Mateus. E a gente vê várias diferenças, os 10 mandamentos, né? Aí tá aqui, Êxodo 21:17, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Beleza, não terá outros deuses além de mim, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, lembra-te do dia de sábado para santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra teu próximo, né? Não cobiçará a casa do teu próximo, nem a mulher do seu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então assim, vem Jesus para mudar, amar ao próximo, resumindo a lei, em Mateus 22, 37 e 39, em Mateus 22, versículos 37 e 39, ele fala, Jesus ensina os 2 grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como ama a si mesmo, com todo o coração, aqui ó, com todo o coração, com a alma, com o entendimento. O primeiro é o maior mandamento, o segundo é semelhante a ele. Então sim, aqui fala sobre isso, estou colando aqui, a elaboração, Jesus declara que amar ao próximo como a si mesmo é o segundo mandamento, né? E é semelhante ao primeiro de importância. Esses 2 mandamentos são a base da vida cristã. E Jesus resume
como essência, isso é essência praticamente de todas as leis. Isso é essência de toda a lei dos profetas. Por isso que eu falo, quando o dízimo chega na igreja, quando as ofertas chegam, a gente tem que transbordar, a gente tem que distribuir isso para os necessitados. Você tem que amar o seu irmão que está te pedindo, a mulher que está precisando do dinheiro, do remédio, a outra que precisa para comprar o gás. É ajudar o próximo, pessoal. É com coisa material, é com coisa espiritual, é com palavra, da forma que você puder. Sua vida tem que ser uma doação, você tem que ser um missionário de Deus. Esse é o foco, é isso que Jesus, essa essência aqui se a gente pudesse resumir a essência que Jesus queria aqui, ó, é a caridade, pessoal. É a auditoria dos próprios pecados. Eu vou falar mais disso aqui no final. Enfim, outras coisas que ele foi alterando aqui, né? Questão do sábado, né? A gente vê aqui Marcos 2, 27 e 28. Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Lucas 6, 1, 5. Jesus permite que seus discípulos arranquem as espigas e comam no sábado, demonstrando que o sábado é para o bem do homem, não para enrijecer o homem numa lei rígida, né? Mateus 12, 1, 8. Jesus cura um homem com a mão seca no sábado, demonstrando que o sábado era para o bem do homem, não para impedir o bem. Vai cumprir a lei do Antigo Testamento aí, tem gente que cumpre, tem gente que não, não sei, tem uma religião aí que tudo que é sábado não pode trabalhar no sábado, não pode fazer prova no sábado, não pode participar de nada no sábado. Tem gente que cumpre, a gente respeita, porque a gente tem que respeitar aquilo que é diferente da gente, mas que precisa cumprir de acordo com a nova lei de Jesus e que não precisa. Jesus quebrou isso, mostrou isso claramente, né? Então, Jesus, de novo, enfatizou que o sábado foi criado para o benefício do homem, para o descanso e para a renovação, mas também não significa que a pessoa não precisa trabalhar, né? E ele fala, ó, ao se declarar Senhor do sábado, Jesus demonstra sua autoridade, sua importância do sábado como um dia de descanso e louvor a Deus. Claro, a gente tem que louvar a Deus. Aqui, tudo bem, hoje esse dia foi passado para domingo, mas a verdade, na nova aliança, na nova lei do amor, pessoal, a gente tem que louvar Jesus todo dia, toda hora, na igreja, fora da igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias do mês, toda hora do seu dia. Você tem que jogar toda a sua vida, todos os seus problemas, todas as suas expectativas, todos os seus sonhos, tudo na mão de Deus. Você tem que estar com ele o tempo inteiro. Ele tem que ser igual uma sombra assim, ó, na sua vida presente o tempo inteiro. Isso é realmente servir a Deus, isso é estar com ele 24 horas por dia. Não é a missão ali, nós vamos fazer os 15 dias da procissão. Que mané procissão? Você tem que ter Jesus 24 horas por dia, entendeu? Lá vai celebrar mesmo, é ficar louco mesmo, é botar Jesus na sua cabeça e viver por ele, para ele, entregar a sua vida inteira, é isso mesmo. E não tem posição rígida, né? Jesus rejeita as regras rígidas e exageradas que os fariseus colocavam sobre o sábado, enfatizando que o sábado deve ser guardado de forma que sirva para o bem do homem, e não como uma restrição do homem, né? E aí ele cura no sábado, diversos momentos ele realizava curas no sábado, era visto isso pelos fariseus como uma transgressão do mandamento. O fariseu ficava muito preocupado ali com a palavra, esquecia do amor, esquecia da essência, o status, saber a palavra, saber ter cultura ali, era mais importante do que cumprir a própria lei de Deus. E ele se desviava da própria lei querendo... então, e muito sistema religioso faz isso. Acaba afastando o fiel por causa de ritos e normas que não são importantes. O importante é ajudar o necessitado. O importante é edificar as pessoas. Aqui, mais uma vez, que eu falei, comia grãos no sábado, né, pessoal? Os discípulos de Jesus, ao passar pelo campo no sábado, colhiam, comiam grãos, né? Porque tinham fome, né? O que era considerado pelos fariseus trabalho, mas não era trabalho, né? Tem essa diferença também, né? A interpretação dos fariseus era totalmente diferente. A gente vê aqui também depois as leis de pureza e rituais. Levítico 11, leis alimentares. Levítico 16, sacrifícios e rituais de expiação. No livro de Levítico, capítulos 11 e 16, encontramos orientações importantes sobre as leis da pureza, os rituais realizados pelos israelitas na época, né? Em Levítico 11 são detalhadas as leis de pureza relacionadas aos alimentos. Este capítulo define quais os animais seriam considerados limpos e aptos para o consumo, né? Como certos tipos de animais terrestres, aquáticos e aves. Por exemplo, animais que têm casco fendido e ruminam são considerados limpos, enquanto outros são considerados impuros, no caso do porco, né? E aí essas leis ajudavam a manter a pureza do ritual do povo, distinguindo o que era aceitável para o consumo e o que não era. Isso tinha demais naquela época do Antigo Testamento, que isso aí hoje caiu por terra, né?
Já em Levítico 16 encontramos o relato do dia de expiação, um ritual muito importante para a purificação do povo. Nesse dia o sumo sacerdote realizava cerimônias específicas, incluindo a oferta dos sacrifícios e colocação das mãos em um bode expiatório, que simbolicamente carregava os pecados do povo e era enviado ao deserto. Esse ritual tinha como objetivo purificar os povos da sua impureza, pecados, promovendo a reconciliação com Deus. Eram rituais, e nesses rituais, tadinho dos animais. Os animais que se lenhasse todo, né? Tadinho dos cabritinhos, das ovelhinhas, dos animais ali, que ficavam peneirando. Gente, não é isso que é importante para Deus, não, entendeu? Não é esse sacrifício, não. Isso tudo caiu por terra. E algumas instituições, algumas denominações religiosas começam a colocar um monte de ritual de novo aí. E tem que simplificar, gente. Tem que simplificar. Tem que ir na palavra essência de Jesus mais direto. Igual eu falei, às vezes o próprio sistema religioso afasta o fiel da igreja. E aí o cara não quer saber nunca mais de religião. E eu tô falando que existe uma esperança. Você pode sair da religião. Você pode sair do sistema religioso e continuar firme com Jesus. É o meu caso, né? Resumindo, esses capítulos mostram como as leis da pureza e rituais eram essenciais para a vida espiritual e comunitária dos israelitas naquela época, ajudando a manter a relação sagrada e limpa com Deus. Beleza. Mas Jesus veio para ensinar que o que importa é o coração, gente. Mateus 5, 21, 22. Em Mateus 5, 21, 22, Jesus estende o significado da lei de Moisés. Quando fala não matarás, ele afirma que se ficar com raiva do seu irmão ou insultá-lo, também pode ser considerado uma forma de violência espiritual e conduz para um julgamento futuro, seja no tribunal, seja no fogo do inferno. Jesus ensina que a violência não se limita apenas à agressão física, mas também à raiva, aos insultos, ao desprezo que podem levar ao julgamento futuro. A ênfase está no cuidado que devemos ter com nossas palavras e emoções, especialmente em relação aos nossos irmãos. A raiva, os insultos podem ter consequências espirituais significativas. É o que eu falei no início do vídeo, você guardar a raiva do seu irmão, você guardar ódio, entendeu? Então assim, quebrou essa questão primeira dos rituais ali, de Levítico, dos animais, parar de sacrificar os animais, né? E aqui, essa aqui de Mateus, ensinou que o coração é que importa, né? O coração é que importa. Não era só não matarás, não é simplesmente não matarás. Não matarás, não odiarás, perdoarás, vai dar outra face, vai amar seu inimigo. Ele foi muito mais amplo nesse processo aqui de não matarás, né? E mostrou os outros tipos de violência que tem. Quando a gente pega a Maria da Penha, a gente vê isso. Não existe agressão só física, existe agressão, né, psicológica, né, hoje, que né, deixa a pessoa... Então, vários tipos de agressão, verbal, psicológica. Jesus já falava sobre isso. Jesus aí, ó, legislando antes aí de todo mundo, a lei da Maria da Penha. E aqui falava que tinha essa questão lá, antigamente a lei tinha essas punições severas, como apedrejar a mulher adúltera lá, Êxodo 21, 23, 25, olho por olho, dente por dente, né? Já Jesus traz o perdão, a misericórdia, Mateus 5, 38, 39. Ouvistes o que foi dito, mas eu vos digo, ensinando a não vingança, ensinando a perdoar, ensinando a amar seus irmãos, seus inimigos. Eu sei que é muito difícil, pessoal, a gente controlar o comportamento de outra pessoa. Na verdade, a gente não tem controle sobre isso. Mas é fundamental a gente não levar isso para o nosso coração. É fundamental a gente saber perdoar, saber relevar, saber entender que cada um está no seu degrau, no seu processo. Uns estão mais elevados, outros não, né? É fundamental isso. Bom, leis da separação, tá vendo, pessoal? Coisa demais, Antigo Testamento, Novo Testamento, tá vendo o tanto de alteração que Jesus fez? O tanto que ele foi mudando a lei, eu tô dando aqui detalhes para vocês aqui. Levítico 13, 15, leis da pureza e separação. Levítico 13, 14 estabelecem as leis para lidar com a praga da lepra, enquanto em Levítico 15 trata as impurezas relacionadas ao fluxo menstrual e a ejaculação dos homens. A inclusão de todos. Já em Lucas 10, 25, 37, a parábola do bom samaritano, né, mostrando que o amor deve alcançar todos, independentemente de origem ou de condição. Você vê Jesus lá no meio dos leprosos. E eu convido você, cristão, agora, a estar no meio, sim, dos doentes, a estar no meio dos mendigos, a estar no meio dos moradores de rua. É nesses lugares que o cristão tem que estar. Em missão, é ali que tem que estar pregando a palavra, entendeu? Eu convido vocês a fazer sopão aí para o meio da favela, entendeu? A pregar e evangelizar ali os traficantes, ir lá nos presídios, lá onde estão os prisioneiros, né? Evangelizar lá levar a palavra. Porque a verdade é essa, pessoal. A gente ficar no banco da arena é muito confortável. Quero ver ir no meio da arena ali, no meio da guerra, ser cristão ali no meio da guerra, evangelizar nessas situações aí, né? Eu quero ver os pastores aí nesses locais, eu quero ver os fiéis mesmo ali de Jesus nesses locais, porque será julgados pelas tuas obras,
Não adianta 5 horas, 10 horas de banco de igreja, não. De 3 horas de oração, de terço pra cá, terço pra lá, terço os católicos aí, terço pra cá, confessa tudo com o padre e tal. Tá, beleza, vai aliviar um pouco, vai. Mas a caridade, as obras, cadê os talentos que eu te dei? O que você tá falando com os talentos que eu te dei? Esse vídeo aqui é a forma que Deus me deu a comunicação, me deu a inteligência e me deu a coragem para abrir os olhos das pessoas. Eu tô tentando cumprir alguma coisa aqui com esse vídeo. Tem uma missão por trás desse vídeo aqui também, né? Então, assim, aí a gente vê isso, a inclusão de todos e tal. E claro, pessoal, Jesus cumpriu muita coisa do Antigo Testamento, ele cumpriu muitas profecias. E eu vou falar aqui um resumo rápido, que a inteligência artificial, inclusive, me ajudou muito a montar isso aqui, né? Dessas profecias que Jesus cumpriu. Então vamos lá. Número 1, nascimento de Jesus em Belém, profecia de Miqueias 5:2. Cumprimento foi Mateus 2:1-6, Lucas 2:4-7. Nascimento da Virgem Maria, profecia Isaías 7:14. Cumprimento foi em Mateus 1:22-23, Lucas 1:26-31. Descendência de Davi, a profecia foi de quem? A profecia foi de Jeremias 23:5-6. O cumprimento dessa profecia foi em Lucas 1:32-33 e Romanos 1:3. Ministério de cura e milagres, profecia Isaías 35:5-6. Cumprimento foi em Mateus 11:4-5, Lucas 7:22. Entrada triunfante em Jerusalém, montada em um jumento, né? Essa cena no The Chosen também, pessoal, foi emocionante, eu chorei no cinema, né? Hosana, filho de Davi. Pô, aquele ali foi, nossa senhora, e ele sabendo que ia ser morto. Todo mundo glorifica. Imagina você entrando, todo mundo falando seu nome, te exaltando, e você sabendo que você tá indo pro abate, você tá sabendo que você tá indo pro matadouro, pessoal. Isso tocou demais meu coração. Eu chorei no cinema, né? Assistam aí The Chosen, essa nova temporada aí que tá, pessoal, pelo amor de Deus, o negócio tá é forte. Então, entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, montado no burrinho, né? A profecia Zacarias 9:9. O cumprimento foi em Mateus 21:4-5, João 12:14-15. A traição de 30 moedas de prata. Teve essa profecia também em Zacarias 11:12-13. Né? O cumprimento foi em Mateus 26:14-15, 27, 3:10. Sermos crucificados como criminosos. Profecia Isaías 53:12, cumprimento Mateus 27:38, Lucas 23:32-33. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Profecia estava em Oséias 6:2, interpretada como uma referência, né? E o cumprimento foi em Mateus 16:21 e Lucas 24:46. Jesus foi considerado o Cordeiro de Deus. Profecia está em Isaías 53:7, Salmo 22:18. O cumprimento está em João 1:29, João 19:36. Jesus ascendeu ao céu. A profecia está em Salmo 68:18, interpretada como uma referência. Cumprimento, Atos 1:9-11. Então, a gente vê que realmente teve muitas profecias do Antigo Testamento que foram cumpridas por Jesus no Novo Testamento, muitos profetas que falavam e realmente aconteceu no Novo Testamento. Ele realmente cumpriu muita coisa ali do Antigo Testamento, mas ele alterou muita coisa também. E olha só para você ver, coisas do Antigo Testamento. O episódio da apresentação de Jesus no templo é relatado em Lucas, capítulo 2, versículo 22-40. São rituais dos judeus do Antigo Testamento, né? Lucas 2:21 menciona que Jesus foi circuncisado 8 dias após seu nascimento, né? Mateus 23 falando do dízimo de mantimentos para a tribo de Levi. Pessoal, o dízimo, existia o templo, naquele momento existia o templo. A tribo precisava dos mantimentos e eram alimentos, pessoal. Entendeu? Fazia todo sentido ali o dízimo. Naquela época, Levítico 1:2-9 descreve os procedimentos de sacrifício do holocausto, incluindo a apresentação de um animal, a imposição das mãos sobre ele e o derramamento de sangue do bichinho, que hoje não precisa mais também. Então, olha só, naquela época ainda existia sacrifício, mesmo com Jesus vivo, ali no templo mesmo, ali quando Jesus vai para o templo, tem muita gente vendendo os animais ali, separando os animais, olhando os animais que iam para o sacrifício. Então, estava no Novo Testamento? Estava no Novo Testamento? Estava ali com Jesus vivo, mas estavam sendo cumpridas coisas do Antigo Testamento. A nova aliança, a nova lei do amor que Jesus deixou não tem nada a ver com isso. Conclusão para vocês aqui, ó, é isso. Muita coisa Jesus cumpriu, muita coisa Jesus alterou,
muita coisa ele ratificou, ele falou que realmente tem que manter o Antigo Testamento, né? E tem coisa que você não precisa cumprir, tem coisa que você não precisa cumprir mais, tem coisa que não faz sentido, tem coisa que está totalmente diferente da lei do amor, né? Uma discriminação, um olho por olho, dente por dente, o apedrejamento de uma mulher, entendeu? A outra que também que não pode depilar, não tem nada a ver com a lei do amor, não tem nada a ver com isso, pessoal. Então tem coisa que tinha que ser alterada mesmo. Como eu falo para vocês, existe uma hierarquia espiritual que todo mundo deve levar para si mesmo. Primeiro, Jesus. Segundo, a Bíblia, principalmente Novo Testamento, Nova Aliança, que agora você sabe onde que está, né? E por último, pessoal, um sistema religioso que é saudável. Um sistema religioso que vai, né, que eu indico de novo aí a Casa da Rocha aí do Zé Bruno, que realmente entenderam a missão espiritual. Que não tem que, né, o negócio o foco não é ficar cobrando dízimo, ou ficar chamando cantor gospel, ou influenciador para ir na sua igreja. O foco não é esse, pessoal. O foco não é esse. O foco está na missão, está na caridade, está na ajuda ao necessitado. É a coisa mais importante. E na auditoria, no olhar para dentro. Eu vou falar mais aqui, eu tô pensando em fazer um vídeo aqui especial para vocês aí, do Evangelho de Tomé. Exatamente. É um evangelho, um livro apócrifo, mas é um dos que mais fala sobre autoconhecimento, que você não depende da igreja. Por que esse livro foi banido, hein, pessoal? É estranho, né? Por que esse livro foi banido? É de autoconhecimento, autorreflexão, saber quem você é, saber o que você tem que melhorar, olhar para suas fraquezas, ter humildade de ver as coisas podres que existem dentro de você. E vamos parar de ilusão. Você virou crente, passou pelas águas, né? Ah, agora eu sou nova criatura. Não. Agora eu posso falar. Vou te dar real. Você pode ter melhorado muita coisa, mas a velha criatura de vez em quando, bum, aparece. Do nada, né? E assusta a gente. Fala assim, essa coisa tá dentro de mim ainda. Fala sério. Cair de novo. Faz parte da vida do crente, pessoal. E é um processo que a gente vai levar para a vida inteira. Se aperfeiçoar. Ser santo. Servir. Tem muita coisa que eu tenho que melhorar. Eu sou pecador. Aí eu discriminando ali, pá, o homossexual, cara, sou tão pecador quanto, cada um com seus pecados. Você tem os seus, eu tenho os meus, entendeu? E a gente vai devagarzinho aqui, ó, com as metas ali, ó, esse aqui já não me convém mais. Esse tipo de atitude, esse tipo de pecado já não faz parte mais da minha essência. Outros, não, esse é mais difícil. Nossa, falei palavrão, nossa, julguei. Tem uns que você tá lá, santo tal, e aí a velha criatura, e de repente quando você vê, pá, roupante vai haver. Complicado. É isso, pessoal. E como eu falei pra vocês que eu ia resumir isso, eu resumo pra vocês aqui. O que a gente deve filtrar daqui? O que a gente pode levar daqui? O que é o principal desse livro aqui pra gente levar pra nossa vida, do espartano aqui, da vida moderna? Na vida moderna, o que é o mais importante aqui? É perdoar, é pedir perdão quando errar, tentar reparar o erro, limpar o coração, sentimentos ruins, é praticar caridade com os necessitados, seja com uma palavra, seja com doações de roupa, alimento, seja para uma instituição, seja para um mendigo, seja para uma pessoa que precisa comprar um remédio, né? É fazer uma auditoria interna com seus pecados. Ali, ó, faz uma listinha. Esse pecado eu tenho, esse eu tenho. Ó, esse aqui eu já melhorei, esse aqui eu não tenho. Esse aqui eu preciso fazer uma meta. Ó, esse aqui eu vou ficar sem 10 dias, 30 dias. Vai aos poucos, vai pelas metas e vai eliminando, vai matando seus pecados. Vai aos pouquinhos ali, né? Eu sei que, claro, mas o seu coração é o principal, tá? Dá a outra face quando for atacado. Perdoe, ame seus inimigos, não julgue. Evite julgar. Ah, não, mas eu estou julgando de acordo com a Bíblia. Não, tudo bem, mas o ideal é você cuidar da sua vida, sabe? O ideal desculpa falar isso de forma mais dura assim, mas quem julga, no fundo, está cuidando da vida de outro. Você concorda? Então, assim, a gente tem que, é claro, se é um amigo nosso, a gente vê que vai cair no abismo, é nossa obrigação como cristão tentar ali falar, ó, você pode até cair no abismo, mas como cristão tem a obrigação de falar isso. Beleza, é uma coisa. Outra coisa é se julgar, é se crucificar e ficar botando a pessoa mais para baixo ou fofocar em relação à pessoa, né? Tem que ser ético, tem que ser justo, tem que ser transparente, né? Seja guerreiro. E é isso, pessoal. Devagarzinho aqui a gente vai passando a palavra e vai tentando colocar a igreja
como uma igreja ideal. Mais uma vez eu repito aqui para vocês de novo. Não acho que as pessoas da minha igreja têm culpa, não acho que muitos líderes religiosos têm culpa, muitos deles têm um coração gigantesco, têm boas intenções, muitas pessoas que estão na igreja têm boas intenções de fé, mas estão indo por um caminho errado. E a própria Bíblia fala isso. Jesus xingando os fariseus fala, vocês não vão para o céu e não vão deixar muita gente ir. Então é hora de acordar, pessoal. É hora dos fiéis acordar, é hora dos pastores acordar. Eu oro demais para a vida dos meus pastores. Eu quero que Jesus toque o coração deles para realmente, para as palavras da verdade aqui. Para a gente realmente tentar ver o que está errado e mudar e melhorar. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo aí. Achei que ia dar 1 hora, acabou antes de 1 hora. Ótimo, né? Foi muito conteúdo, foi muito texto. Eu estudei bastante aqui para fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. E, aliás, passou de 1 hora aí. Quer dizer, eu não sei, depois eu olho aí. Mas enfim, o que importa é a mensagem aí. Mais um registro. Se curtiu, compartilha, curte, reflete. Vamos também trocar ideia, né, nos comentários ou aqui no WhatsApp. Vamos aperfeiçoando. E é isso. Que a palavra, que a verdade esteja com cada fiel. Porque aquele que perece, né, aquele que padece conhecimento perecerá. A própria Bíblia fala isso. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E sem a verdade não tem como ter a fé de verdade. Aquela fé forte que vai te manter independente de qualquer coisa. Se você está na igreja, se não está na igreja, é aquela fé que vai te carregar o resto da sua vida. Beleza? É isso aí, espartamos junto. Arru. No Novo Testamento, os fariseus dão o dízimo. Olha, eu vou te poupar, mas deixe de explicar. Mateus não é Novo Testamento. Ah, não, espera aí. Não, entrei no lugar errado, tá vendo? Você não prega a verdade. Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. São livros históricos que tratam da biografia do nascimento de Jesus nos dias de sua carne. Porque olha o que explica o escritor dos Hebreus. Coloca lá, Miguel. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Para aí. É verdade. Nunca tinha me mostrado isso. Ora, para ser testamento, tem que acontecer a morte do testador. E se o testador está vivo, então não é testamento. Recebe? Recebo o entendimento do Espírito na minha mente. Então, enquanto Jesus, nos dias de sua carne, o conhecido Emanuel, estava andando em Jerusalém, ainda era a lei, porque a lei e os profetas duraram até João. Então ele estava andando ali, mas ele estava sobre a lei. Jesus nasceu sobre a lei, e nos dias de sua carne tinha que se aplicar a lei, porque para ser Novo Testamento era necessário que intervenha a morte dele. Então, da cruz para cá, aí sim é Novo Testamento. Porque olha o que ele diz, 17, olha, lê agora. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então, enquanto Jesus estava vivo, não tinha Novo Testamento, ainda era velho. Recebe, diga eu recebo. É isso aí. Pastor, mas por que isso só tem aqui? Não, isso não tem aqui, isso está aqui. Não está longe de ti, está na tua boca, está no teu coração. Eles que não pregam. Aí toda a doutrina da igreja está inserida onde? Mateus, Marcos, Lucas, João. Aqui é novo, vocês não pregam novo. Olha a mulher do fluxo de sangue, desce, Zaqueu. São histórias, não tem revelação, não tem doutrina. Então eles pegam a passagem de Mateus 23 e diz que Jesus no Novo Testamento mandou dar dízimo. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, porque um testamento só tem força de lei quando o testador morre. E o testador, que é Jesus, estava vivo em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então quando você abre da cruz para cá, você não vê Paulo falando em dízimo. Não vê Paulo obrigando os irmãos, sendo pesado aos irmãos. Paulo trabalhava, Paulo passou dificuldade, a igreja, sem acusação da lei, respondeu com gratidão, não deixava o apóstolo passar aperto. Ele disse, eu recebi tudo, estou cheio, desde que Epafrodito me trouxe das vossas mãos, como um sacrifício suave e agradável a Deus, mas sem imposição. Você entra na igreja 2 horas pedindo dinheiro, você entra na igreja, a ovelha sai tosquiada, te ameaça, e a ovelha entra dentro de casa, vê a panela cair, aí ela lembra que o pastor disse, ó, o devorador na tua casa, uma panela que caiu. E é assim que as ovelhas estão fora do pasto.
As ovelhas estão no mundo aí porque entraram dentro. Eu consigo ver, às vezes, com meus olhos espirituais, às vezes elas entram aqui, eu vejo. Caramba, olha, mas o cara chega, passou a máquina, nem porque às vezes eles passam a máquina tem uns que tosqueiam, mas chega, passa a máquina e a pessoa entra quebrada. Com vontade de subir. As pessoas querem ouvir tudo, menos de Deus. Que elas foram tão tosqueadas, tão feridas, só prestaram enquanto tiveram, só prestaram enquanto podia dar, que na hora em que elas mais precisaram, é o vale quanto pesa. Então Deus tirou tudo isso. Então olha, eles usam uma passagem e eu fico, me suporte. Porque se meu espírito se revolta, quando a pessoa deveria ensinar a igreja, elas usam expressões para tomar o dinheiro. O descaramento, e até de algumas igrejas em graça, são tão grandes, que eles usam uma passagem que Abraão deu dízimo. E diz assim, mas Abraão deu dízimo, foi antes da lei.